Então aqui a gente tem, de certa forma, o dado ingest, que é o dado fora do seu sistema. A partir do momento que ele entra no seu sistema, ele se torna dado bronze, que é o dado mais cru dos dados que você tem. Então, em geral, entre o bronze e o silver vão acontecer. Muito provavelmente não é uma regra, não existe uma lei de o que deve e o que não se deve fazer no silver. Porém, as boas práticas é você fazer a tratativa dos dados, a básica de tipos primitivos das colunas, renomeação. Então, se você tem uma base de dados que está em inglês, ou tem italiano, ou tem espanhol, ou tem algum outro idioma, se você tiver uma maneira de padronizar esses inputs, então você sabe como que vem, você faz um dicionáriozinho, você mapeia eles, você consegue saber, tipo, a partir do silver tudo se chama a mesma coisa. Então, do bronze para trás, do ingest para trás, às vezes você tem essa variação, ou você tem, não sei, aqui no caso já está em inglês, porém se fosse em português e tivesse acentuações, então dependendo, às vezes o codec, o encoding em si, pode quebrar. Se tiver acentuação, aí precisa do ISO, então também é uma das preocupações, é o que em geral você vai tratar aqui. Tudo que é primitivo, tudo que é base do dado, pra você ter o seu dado minimamente estruturado. Em geral também eu gosto de salvar ele de parquet, sempre que eu jogo ele pro silver, para ficar um dado mais simples. Então também aqui, assim como a gente trabalha em equipe quando você tá no mercado de trabalho, é importante você também ter essa certa empatia, porque, por exemplo, nesse caso eu vou tratar esse dado, salvar ele em parquet, e as pessoas que pegarem ele já em parquet, as outras pessoas do meu grupo, não vão precisar se preocupar em tratar o dado novamente, uma vez que o parquet ele salva também. Então aqui a gente pode até colocar. Ele salva os tipos primitivos que você tratou. Então todos os tipos primitivos e tratativos que você fizer aqui, uma vez que você salvar em parquet, ele vai respeitar tanto os nomes das colunas, assim como o CSV, mas também os tipos primitivos de cada coluna. E você não precisa ficar retratando esse dado toda vez que você lê ele. Em geral, que depende muito do seu dado, mas 99% das vezes o parquet ele vai ser muito rápido para ler. A não ser que você tenha realmente uma base muito grande de dados. Então o parquet ele tem um peso em geral de um CSV compactado já. Ele é um arquivo binário, então você não consegue ler ele diretamente, porém ele é muito mais rápido e otimizado para você ler no sistema. Porém ele não é tão bom, então é um trade-off, né, que você tem. Um ponto positivo, ele é rápido, ele armazena os dados, porém ele é ruim se você precisar abrir ele no Excel, por exemplo, ou se você precisar enviar para o cliente. Esse arquivo tipo parquet, ele tem uma definição boa com o próprio Silver, que é algo que está em comunicação entre o próprio sistema, está entre fases do sistema, está entre partes do sistema. Você consegue ter esse tipo de estruturação e esse tipo de armazenamento de arquivo no formato de parquet. Imagino que seja onde ele faça mais sentido e onde ele ajude mais você. Se você tentar mandar para o cliente um arquivo parquet, vai ser muito provável que ele tenha. E também grande parte dos datasets disponíveis na internet vão estar em CSV, porque é o mais simples, você consegue baixar e abrir com Excel, abrir com Power BI ou qualquer outra ferramenta sem nenhum tipo de problema. Aqui também eu não estou fazendo uma maneira linear, né? Deixa eu fazer esse desenho de uma maneira mais linear. Então, nesse caso, a gente tem um arquivo de input bem definido que foi disponibilizado pela FIA. Então, não preciso me preocupar quanto a isso. Não preciso fazer uma automação para fazer ingest desse dado automático da internet. Ele é um único dado, ele não varia. A partir do momento que a gente fez o ingest dele, a gente tem conversão nomes, numeração over weight. Então aqui a gente tem de 0 a não sei quanto, então é bom a gente pegar esse valor também, que muito provavelmente ali na frente a gente vai trazer ele, a gente vai precisar trazer ele para um valor numérico, porque senão a gente não consegue prever, pensar, a gente conseguir, acho que a gente consegue na verdade sim com string, acho que a gente não precisa necessariamente converter, não. Apesar dele ser incremental, a gente tem uma label de string para cada um, acho que não tem problema não mesmo, tá certo. Aqui também a gente vai ter um arquivo parquet, dicionário dados, vou colocar um arquivo JSON. Esse arquivo aqui eu vou fazer manualmente para a gente ter esse dicionário aqui em formato de JSON, para que a gente consiga usar ele de uma maneira mais fácil, caso seja necessário. Definir o que é esse. Aqui tem só os atributos, tratados. Não foi processado ainda. Dados visuais tratados, arquivo JSON, dicionário valores, dicionário glossário, olha isso. Faz mais sentido esse nome. Aqui no caso a gente vai ter um modelo e aqui a gente vai ter um white. Então fazer uma demozinha. Então aqui na verdade a gente vai ter como se fosse uma comunicação entre eles, que o Streamlight ele vai enviar esse dado. Então o Streamlight ele vai funcionar de uma maneira bem simplificada como um front-end.